Muito bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais esse estudo bíblico na Palavra de Deus. Nós estamos ao vivo aqui para falar sobre a carta de Paulo aos Efésios, a terceira parte, né? E que honra poder estar aqui com vocês mais uma vez refletindo sobre essa carta. Eu quero dizer que essa é a terceira vez que nós tentamos gravar esse estudo bíblico, né? Já falhamos em duas, uma por falha nas internets, a outra por, enfim, por piadas internas Bastidores, aqui, bastidores, bastidores. exatamente. Isso Quem aí. sabe um dia os bastidores vão ao ar também, né? Ia Mas, ser legal. a gente está muito feliz de estar aqui, podendo conversar com vocês, né? Hoje nós vamos falar sobre essa terceira parte, né? E os capítulos 5 e 6, então já vão abrindo a sua Bíblia. Hoje nós vamos tentar ser mais concisos. Em que sentido? Não ficar focando tanto na introdução à carta, porque nós já fizemos duas vezes isso nos dois estudos anteriores. E você é convidado a acessar aqui no canal, né? A ter o acesso aí a essas duas primeiras partes, tá bom? Pastor Jorge, Pastor Nicolas, mais uma vez comigo. Sejam bem-vindos. Muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Saudações, Pastor Lucas, Pastor Nicolas, um prazer inenarrável estar aqui no meio de vocês virtualmente para a gente abrir a Bíblia de novo e beber dessa fonte tão maravilhosa, tão importante para nós hoje e para os cristãos de todo o tempo, né? Efésios é uma carta muito gostosa de ler, com muita coisa, tanto é que, não sei se a gente já fez alguma série com 3 partes. Não me lembro se a gente fez Não, só alguma. duas. 2 partes, tu vê. E é um livro curto, né? São 6 capítulos que, e quando a gente vê, tá lá. Já tá uma hora e pouquinho, né? Então, abram suas Bíblias em Efésios e a gente vai começar no capítulo 5 e capítulo 6 também. Beleza. Isso aí, pessoal. Uma saudação especial a vocês que nos acompanham mais uma vez para esse estudo. A gente aí tentando conciliar os horários e os dias, né? Vai narrando, vai narrando e vai gravando, na verdade, aí os nossos estudos. Começo aí com uma breve oração e aí talvez o pastor Jorge depois já vai começar. Oramos então. Gracioso Deus e Pai, nós te damos graças e louvor, porque em qualquer lugar, em qualquer hora do dia, tu nos dás a oportunidade de nos achegarmos diante de ti em oração, também ouvir aquilo que tens a nos dizer na tua santa palavra. Obrigado porque preservas a tua palavra em nosso meio, especialmente em nosso coração e em nossa mente. Pedimos em rica medida, Senhor, o teu Espírito Santo para nos guiar, consolar, nos lembrar de toda a verdade que tens nos ensinado através dos profetas, dos apóstolos e especialmente na pessoa de teu Filho Jesus. Obrigado, Senhor, por todos aqueles que nos acompanham nesta noite, por todos aqueles que também compartilham esses estudos para que outras pessoas possam estar em contato contigo, com a tua palavra. Fica conosco, esta é a nossa oração. Em nome e por amor de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Muito bem. Pastor Jorge, antes eu quero fazer um pequeno destaque. O pastor Nicolas sempre traz um versículo inicial dos capítulos que nós vamos refletir, né? E hoje eu vou tomar essa liberdade, porque nós estamos gravando às 22h48 da noite do dia 28. E o versículo 14 do capítulo 5 é: Desperta você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Acho que é uma maneira boa de iniciar esse estudo, nossa reflexão dessa noite, né? Desperta. Despertai, né? Muito bem, a gente vai fazer a leitura, vou fazer o capítulo 5, e a gente faz sempre no nosso estudo a leitura na tradução NAA, Nova Almeida Atualizada. Essa é uma tradução da Sociedade Bíblica de 2017, então uma tradução um pouco mais... É uma versão Almeida, que é um pouco mais antiga, só que de forma mais modernizada, né? Em vez do vós, uso você, né? Em vez do tu, uso você, né? Em vez do vós, usa vocês, e assim por diante. Então, se você tem sua Bíblia aí, pode ser no aplicativo, pode ser a Bíblia física, acompanhe comigo a leitura, talvez vai estar um pouquinho diferente, mas é isso aí. Então, Efésios capítulo 5. Portanto,
Sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor como também Cristo nos amou, e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém a santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Fiquem sabendo disto: nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, tratem de reprová-las. Pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Por isso é que se diz: desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também, o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Esse é o capítulo 5 de Efésios. Eu quero começar a reflexão dizendo assim uma coisa bem óbvia, né? A parte talvez mais principal, a chave para entender este capítulo 5 está bem no primeiro versículo. Diz assim: sejam imitadores de Deus como filhos amados. Deus vai ser o paradigma, né? Deus vai ser o exemplo a ser seguido nos nossos relacionamentos interpessoais, entre as pessoas. E isso vai ser importante para
para o fruto da luz, vai ser importante para a organização de um lar cristão, isso vai ser importante em vários aspectos, mas então mantenham isso em mente. Ele começa dizendo, sejam imitadores de Deus, daqui a pouco a gente vai voltar nisso de novo. E aí ele vai do sejam imitadores de Deus, ele vai para o versículo 2, diz assim, vivam em amor. Viver em amor, o que é isso, né? Será que é um amor romantizado, um amor aguinha com açúcar, o amor que a gente está tão acostumado a falar, a ouvir por aí? Na verdade, ele deixa bem claro que não é um amor assim de palavra, não é um amor que a gente só diz, eu te amo, ou eu amo fulano, né? Eu amo o meu próximo. Como se só fossem coisas boas. Ele diz assim, vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício. Olha só, esse amor que Cristo teve por nós é um amor que se entregou de tal forma que quando chegou a questão da minha vida ou a deles, né? Eu perco a minha vida para salvar eles, disse Jesus, e fez Jesus, na verdade. Então, um amor tão forte, um amor tão grande que se entrega pelo outro, pelo próximo. Esse foi o amor que Cristo teve por ti, que está me ouvindo aí. É o amor de alguém que se entregou por você. E aí vem o versículo 3 a 5, e aí eu quero parar um pouquinho aqui nesse versículo. Nesse versículos 3 a 5, traz mais ou menos um reforço dessa prática de amor numa comunidade, né? Uma prática de amor, a prática mesmo do dia a dia, como é que se pratica esse amor numa comunidade? Em primeiro lugar, não se perde tempo com coisas que não são essenciais, ou não se dá espaço ao diabo com coisas do tipo a imoralidade sexual, a impureza, a avareza, não se perde tempo nem falando sobre essas coisas. Ele diz assim, olha, não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, o versículo 3. Não sejam nem sequer mencionadas. Nem percam tempo falando sobre essas coisas. Né? E aí diz o versículo 5, assim, eu quero chamar bem atenção para isso. Olha só, eu vou ler de novo. Fiquem sabendo disso. Nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta tem herança no reino de Cristo e de Deus. Peguem essas 3 características. Imoral, impura e avarenta. Quando a gente passa por esses versículos, a gente tem que ser balançado por eles. A gente tem que parar e pensar, mas espera aí, quantas vezes eu fui assim? Quantas vezes eu sou assim? Né? Nem que seja nos meus pensamentos, eu faço uso dessas características, a avareza, a imoralidade, a impureza, né? Quantas vezes eu sou assim? E aí diz, olha, essas pessoas não têm herança no reino de Cristo e de Deus. Nem que sejam os meus pensamentos eu não controlo muitas vezes. A maioria das vezes eu não controlo. Quer ver um negócio? Quer ver um exercício? Olha só, não pense num elefante rosa. Aí, ó, pensou. Né? Tu fez essa imagem na tua cabeça. Tu não consegue nem controlar o teu pensamento. E aí talvez as pessoas possam pensar, bom, se eu não consigo controlar o meu pensamento, então azar. Então, né, usam esse fato, essa realidade, essa fraqueza nossa como desculpa para simplesmente parar de tentar, parar de lutar contra essas coisas. E isso não deve ser uma desculpa para a gente não lutar, para a gente não viver contra, né, esses pecados numa vida de arrependimento. Sim, todos nós somos pecadores, só que existe uma diferença entre ser um pecador que vive em arrependimento, um pecador que confessa o seu pecado, que diz, olha, realmente, eu tenho fraquezas e eu caio em pecado praticamente todo dia. Praticamente não, certamente, todos os dias eu caio em pecado. E tem diferença também entre aqueles pecadores, vamos dizer assim, obstinados, aqueles que simplesmente vivem com o pecado, diz, olha, realmente, está errado o que eu faço, mas eu não vou nem tentar diferente. Porque uma que eu sou fraco, eu sempre vou cair de novo, outra porque eu gosto de fazer isso que eu faço, e eu vou continuar porque eu posso fazer isso. Né? Nem que depois eu me arrependa, olha, isso é brincar com a graça de Deus. Né? Não viver uma vida de arrependimento, de luta contra o pecado, é brincar com a graça de Deus e dar espaço para o diabo. A gente não pode esquecer que a gente vive numa batalha e a gente pode adotar algumas práticas
A gente vai ver depois no capítulo 6, quando a gente chegar lá, o Paulo apresenta uma armadura, né? Vai ser interessante a gente falar sobre isso depois, mas a gente vive numa batalha, a gente pode adotar algumas práticas, por exemplo, para evitar tentações, né? Tá tudo certo lutar contra as tentações, a gente não precisa receber todas elas, ou mesmo procurar tentações para mostrar que a gente é forte. Eu tenho alguns exemplos, assim, eu trouxe 3 para simplesmente marcar e daí eu já passo a palavra adiante, eu estou falando demais. Um deles, por exemplo, se você sabe que você é uma pessoa que não consegue se controlar numa rede social, você vê coisas, você vai lá e comenta, você não consegue se controlar, você simplesmente vai lá e fala o que está na tua cabeça, não interessa se está sendo desrespeitoso com uma pessoa, se está xingando quem quer que seja, se está espalhando notícia falsa, não interessa, você vai lá e faz. De repente, você tenta evitar essa tentação cancelando essa tua rede social. Ninguém é obrigado a ter uma rede social. Você não precisa estar lá. Você, em prol de lutar contra esse teu pecado, você vai deixar a rede social de lado. O que é mais importante? Você ter uma rede social ou você viver uma vida de arrependimento e lutar contra o seu pecado? Outra coisa, se um dos seus problemas, seus pecados corriqueiros é, por exemplo, o abuso de álcool, e você todo dia passa em frente ao bar, voltando ou indo para o seu trabalho, de repente você pega um caminho alternativo, você pega um outro caminho, para não correr essa tentação de você de novo abusar do álcool e daqui a pouco, sei lá, né, trazer problemas para sua casa muito sérios, destruir a sua família. Hoje em dia, outro pecado muito, vamos dizer assim, popular e até certo ponto, por ser popular, as pessoas acham que é normal, que é ok, é o pecado da pornografia, né? Aqui nitidamente ou literalmente fala-se da imoralidade sexual, impureza, né? O pecado da pornografia, por ser tão acessível, se esse é o seu pecado, se essa é uma coisa que você corriqueiramente cai, daqui a pouco você pode instalar alguns bloqueadores no seu computador que bloqueiem esses sites, né? Para você não ter essa tentação de ir lá e cometer de novo esse pecado. De qualquer forma, ainda que seja uma coisa corriqueira, a gente deve lutar contra esses pecados. E Deus lutará com a gente. E aí, como um resumo dessa primeira parte do capítulo 5, diz o versículo 15, portanto, tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Esse é o primeiro ponto que eu queria comentar desse capítulo. Enquanto o pastor Jorge ia dando esses exemplos, me lembrava, e até foi uma coisa que me surgiu agora, porque eu me lembrei, assim, meio que num insight, né? Então, agora não vou ter a lembrança completa disso. E até porque se tinha muita controvérsia, não se sabia se de fato tinha sido Lutero que tinha dito, né? Eu tenho a impressão que sim, se atribui muita coisa a Lutero, né? Mas aquela história dos pássaros voando sobre a cabeça da gente, lembram daquela citação, né? A gente, falando o pastor Jorge deu vários exemplos para a gente, assim, de tentação e de pecado, né? E agora no versículo 6 eu vou comentar um pouco ali sobre palavras vazias, a ira de Deus. Mas a história a citação dos pássaros era assim, a gente não tem como evitar que os pássaros voem sobre as nossas cabeças. Essas são as tentações. As tentações, elas vão vir para a vida da gente, né? Da parte do diabo, da parte do mundo. O mundo é uma linguagem bíblica, especialmente no livro de João, nos escritos de João, na primeira, segunda e terceira carta de João, falam muito do mundo como aquilo que se opõe, ou que se levanta constantemente contra Deus, contra Cristo, sua obra, sua palavra, e assim por diante. Então, os pássaros, a gente não tem como impedir com que lá em cima eles voem sobre a nossa cabeça. As tentações virão sobre nós. Mas a gente tem como impedir que eles façam ninhos na nossa cabeça, né? Eis uma grande diferença entre a tentação que se abate sobre nós e o povo de Deus é conclamado, é exortado, por assim dizer, animado e encorajado para que em Cristo, firmados em Cristo, né, permaneçamos firmes na fé em Jesus, não lutando com as nossas próprias forças, mas que a gente impeça os passarinhos lá de formar um belo ninho, né, e fazerem uma morada
permanente nas nossas cabeças, né? Falando aí da questão dos vícios e tal. E aí eu queria chamar a atenção ali para o versículo 6, fala ali de não se deixar enganar com palavras vazias, e aí logo ele coloca um porquê, né? Esse porquê, assim, ele é conclusivo, tendo em vista o que foi dito antes, né? Então, tipo assim, esses pecados, né? Essas inclinações constantes que a gente tem ao mal, contra a gente mesmo, contra o nosso próximo, pastor Jorge comentou da pornografia que se é tão comum, então deve ser normal, tá tão acessível, é isso mesmo, tá disponível e tal. Aí alguém pode chegar para a gente e dizer, mas é tranquilo isso aí. Aí o apóstolo Paulo diz assim, cuidado, palavras vazias. E daí ele fala um porquê. Porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Palavra dura do Paulo, assim, né? Pô, filhos da desobediência, mas não é em Cristo que eu sou um filho de Deus, eu faço parte do corpo de Cristo, que é a igreja. E aí a gente sempre precisa ter em mente essa distinção, né? Essa dupla realidade que a gente tem, né? A mesma condição de pecador e de, ao mesmo tempo, também estar de forma muito humilde, coração contrito, arrependido diante de Deus para termos o seu perdão. Então, tem aquelas coisas assim, vou fazer mesmo assim, porque Deus é um Deus de amor, mas assim, é muito, muito importante notar como os apóstolos todos tratam a ira de Deus como algo muito sério. Né? A ira de Deus, assim, ela foi tal que precisou nada mais, nada menos do que o único justo, o único inocente para carregar esta ira, para sofrer sob esta ira, para que os injustos não sofressem essa ira, não fossem consumidos por ela. Lembra lá do Jeremias, nas Lamentações, dizendo que, olha, Senhor, é graças à tua misericórdia que não somos consumidos pela tua ira. Então, e toda essa parte de imoralidade, hoje em dia, assim, a questão das liberdades individuais que envolvem a ética sexual, isso tudo, assim, é tão sensível de tocar que parece que a gente está cometendo um pecado de falar disso, né? É curioso. Só que não. E não é por menos que logo depois de comentar bastante sobre esses perigos, o apóstolo Paulo vai falar de como é a relação entre marido e mulher, a vida do povo de Deus dentro do casamento, dentro de um lar, né? Um lar que também diz, assim como Josué, né? Olha, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor, também no exercício da sexualidade, né? Então, assim, não é por menos que o apóstolo Paulo faz essas advertências, cuidado com as palavras vazias. A ira de Deus pesa sobre isso também, né? Então, esse era um detalhe aí para mencionar nesse capítulo 5. Sim. Muita coisa já foi dita, né? É difícil dizer algo a mais. Obviamente, nós vamos ter que lidar um pouco com a segunda parte do capítulo 5 também, que é uma parte bem provocativa, de certa forma. Mas antes de chegarmos lá, eu também tenho alguns comentários que vão somar com aquilo que os colegas já colocaram, né? O contexto aqui do capítulo 5, especialmente a primeira parte, você vê, são recomendações do apóstolo Paulo. Olha, cuidem com a imoralidade sexual, cuida com o que vocês falam, cuida com isso, cuida com aquilo. São recomendações, certo? Se nós olharmos friamente, nós vamos olhar aqui são exortações éticas do apóstolo Paulo, que são basicamente exortações éticas que nós estamos fazendo, aplicando esse texto bíblico para os nossos dias, como o pastor Jorge trouxe os 3 exemplos. Só que o contexto de Efésios 4 e 5, ele também vai um pouco além, né? Ele vai um pouco além das puras exortações éticas. O apóstolo Paulo, já nos outros capítulos anteriores, ele vem falando sobre essa questão dos judeus e dos gentios, né? Que foram unidos em um só povo, e aí ele vai concluir isso lá no 4,16, que foram unidos em um só povo por meio do batismo. Ele começa trazendo esse contexto de adoração, de culto, e isso fica bem evidente aqui também quando ele fala, olha, cuida da imoralidade sexual. E por que ele traz exatamente esse ponto? Bom, uma das coisas que era bem forte
na cidade de Éfeso era exatamente esse pecado por causa do culto, né, a Ártemis, que é aquela deusa que tem o templo, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, né, aquele templo gigantesco lá. E um dos pecados, a Ártemis era a deusa da fertilidade, né? Enfim, você pode pesquisar se quiser saber um pouco mais sobre ela. E um dos pecados exatamente que as pessoas, que o apóstolo Paulo está alertando a respeito é que as pessoas não voltem a cometer esse. Ou seja, a imoralidade sexual, na verdade, o apóstolo Paulo está fazendo exortações não apenas éticas, mas uma exortação ao cuidado à volta para a idolatria. Porque voltar àquele pecado seria voltar para a idolatria. Né? Então veja, o apóstolo Paulo, na verdade, ele está trazendo para um foco diferente. Se ele traz esse contexto de exortações, não apenas éticas, mas exortações como categorias, vamos dizer assim, de adoração e culto, chamando a atenção para a falsa adoração, para falsos deuses, nós podemos dizer que o apóstolo Paulo está enfocando aqui, olha, se aqui vocês não devem estar, se vocês não vão praticar a imoralidade sexual, porque isso seria voltar para a idolatria, vocês têm uma nova vida por causa do batismo em Cristo. E a partir do batismo em Cristo, nessa nova vida que vocês têm, nessa nova vida no Espírito, essa vida consiste em salmos, hinos e cânticos no Espírito, como ele diz lá no versículo 19, olha, é a vida de salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Veja, mais uma vez aqui o conceito trazendo essa questão da adoração, né? E viver essa vida sob o Espírito, viver essa vida sob a graça de Jesus, ela implica a se submeter a um relacionamento. Veja a palavra que eu usei aqui, a se submeter a um relacionamento. E no final das contas, vocês vão ver, nós vamos voltar para a lei de Deus. Quando Jesus foi perguntado sobre qual é a lei mais importante, né? Aí ele vai dizer, olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás o teu próximo como a ti mesmo. No final das contas, vai ser tudo sobre o relacionamento teu com o teu próximo, teu com Deus. No final das contas vai ser isso. O ponto é, e aqui eu acho que é uma frase importante para a gente iniciar o debate dos versículos que vem adiante, não é bom estar só. Veja, em algum momento a Escritura já disse isso. Aonde? Lá em Gênesis, quando Deus viu o homem só, diz, olha, não é bom estar só. O que o apóstolo Paulo mostra, o que a Escritura nos mostra, é que nós não vivemos na fé como cristãos individuais. Hoje em dia, nós vivemos num mundo extremamente individualista. Não, eu vou viver minha fé, eu vou viver desse jeito, eu tenho esse meu jeito, eu não preciso ir na igreja, já falei sobre isso no estudo anterior. Eu vivo assim, eu sou assim, essa individualidade, mas não é bom estar sozinho. A Escritura não fala sobre estar sozinho. Veja, dos 10 mandamentos, a maioria deles fala sobre o teu relacionamento com o teu próximo, com aquele que estará do teu lado, né? Ou seja, Deus estabelece relacionamentos e dentro dos relacionamentos há submissão. E essa submissão parte de um pressuposto no qual o apóstolo Paulo deixa bem claro que nós também precisamos ser submissos. A primeira submissão vem de nós para com Cristo, porque se nós queremos ser individuais, nós vamos ter que buscar a salvação por próprios méritos, certo? Certo. O que o apóstolo Paulo vem dizer é, não busque a salvação por meios individuais. Seja submisso àquele que deu a vida pela igreja. Seja submisso àquele que deu a vida por você. Da mesma forma, no lar, esposa, sejam submissos ao marido, né? Servos, sejam submissos ao seu patrão. Quer dizer, há uma relação de submissão em toda a nossa vida. O ponto é, e aí nós vamos começar a entrar no versículo 21, não sei se os colegas com certeza vão ter coisas para dizer, mas nós vamos começar a entrar a partir do versículo 21 sobre sujeitos uns aos outros, aí no versículo 22, né, esposas, cada um de vocês, não sei o quê. Veja, hoje em dia, é até engraçado, né, um pastor que vai realizar um casamento, eu aposto que muitos pastores, talvez até nós que já realizamos os casamentos, ficamos até um pouco receosos. Poxa, eu vou ter que ler Efésios 5. Como é que a minha plateia vai reagir a essa frase?
E aí nós temos sempre aquela explicação básica, né? Ah, não, naquela época de Paulo era assim. Veja, isso não é verdade. Quer dizer, quem te garante que naquela época de Paulo não existia... Quem te garante que o próprio apóstolo Paulo não estava sendo contracultural, vamos dizer assim? Obviamente, em Efésios especialmente, existiam mulheres que poderiam fazer as suas escolhas. Historicamente, há esse dado, né? Obviamente, de repente, o movimento não era tão forte como nos dias de hoje. Mas o ponto é, o apóstolo Paulo não se conformou com a cultura e simplesmente redigiu sobre a cultura aqui em Efésios 5, não. Porque, mais uma vez, não são orientações apenas éticas. São orientações de adoração, que tem ligação com relacionamento com Deus. Né? É a maneira com a qual Deus estabelece os relacionamentos. E aqui o apóstolo Paulo ele não está simplesmente repetindo, sem crítica nenhuma, os sentimentos que existiam na época, esses sentimentos culturais. Muito pelo contrário. Aqui, se vocês olharem, a maior parte da recomendação que o apóstolo Paulo, da exortação que ele fala, é para o marido. A maior parte é. Né? A maior parte de todas é para o marido. E geralmente essa parte acaba sendo deixada de lado. Veja, para que haja submissão, em primeiro lugar, o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E como Cristo amou a igreja? Dando a sua vida por ela. Veja como isso é profundo. E isso aqui não é figura de linguagem. Imagina como essas palavras de Paulo foram muito mais fortes. Veja, o apóstolo Paulo é muito mais contracultural do que nós podemos imaginar. Na época, onde todo mundo fala, na época havia muito mais machismos, realmente, talvez sim. Agora, imagina como o apóstolo Paulo foi contracultural dizendo, marido, você tem que dar a sua vida pela sua esposa. Como os maridos da época ouviram isso? Como deve ter sido contracultural na época as pessoas lerem isso? Né? Quer dizer, então, eu estou simplesmente oferecendo uma outra visão, ok? Nós vamos observar aqui um pouco mais a respeito da submissão, mas o que é essa submissão? Mas, veja, olhe para o outro enfoque. Onde Paulo estava e o que ele fala para os homens, para o marido, que é o cabeça do lar. Marido, você que trata a sua mulher da maneira como você trata, e com certeza naqueles tempos nós sabemos de muitas coisas como aconteciam, você que trata a sua mulher desse jeito, saiba, você precisa dar sua vida por ela. Isso é muito mais contracultural do que nós podemos imaginar para a época. Né? Então, o apóstolo Paulo não se conformou com a cultura e simplesmente repetiu ela, não. O apóstolo Paulo trouxe a visão bíblica do relacionamento. E, mais uma vez, o contexto da adoração sendo trazido aqui nesse capítulo. Esse é o tipo de passagem que, quando a gente lê, os maridos assim começam a dar uma cutucadinha na esposa, né? Dar uma risadinha. Mas se eles percebessem a seriedade do negócio, e acho que essa é uma das nossas intenções aqui, até o fim dessa nossa explicação, ele vai ter, no mínimo, ficado mais quietinho, né? Porque a gente é atiçado por esse versículo, mas como o pastor Prando falou, a maior parte é dada ao homem, né? A maior parte das orientações é dada à parte masculina, à parte do homem. Tem uma história, eu não sei se eu já contei ela aqui, mas me perdoem se eu já contei, vou contá-la de novo. Que um pastor estava fazendo um sermão, e aí, justamente sobre esse tema aqui. E aí ele, no púlpito, ele pediu assim, né, para os homens da igreja: escuta, maridos, quem de vocês está pronto para morrer pela sua esposa? Todo mundo levantou a mão. Todo mundo levantou a mão aqui, com uma seriedade, com uma vontade, uma gana. Aí, ótimo, maravilha. E ele perguntou assim: quantos de vocês estão dispostos a deixar de olhar o jogo de futebol que você quer olhar para ir sair com a sua esposa? Pouquíssimos levantaram a mão, né? Um risinho constrangedor. Veja, a prática desse amor é muito mais séria, né? Do que simplesmente a gente dizer, como a gente vem falando desde o início. E eu trouxe, no início da minha fala, aquele negócio de ser imitador de Deus, né? Eu até trouxe uns slides para mostrar aqui para vocês como tudo gira em torno do exemplo de Deus
especialmente centrado em Jesus, né? Diz aqui, versículo 1, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Então, a relação de submissão na Trindade é o Pai, o Filho se submete ao Pai, e aí Jesus, o Filho, é o cabeça da igreja. Então, a igreja está submetida a Jesus. Muito bem. Por um lado, eu passo o próximo slide, por um lado, a relação do homem à mulher, a mulher vê em Jesus como um exemplo, né? Um exemplo de submissão. Jesus é submisso ao Pai na sua obra, na sua vinda ao mundo. Por outro lado, eu passo para o próximo slide também, o homem também vê em Jesus um exemplo do amor para com a igreja. Então vejam, Jesus é o centro de tudo, e Jesus está como exemplo tanto para o homem quanto para a mulher. Jesus é o exemplo. Sejam imitadores de Deus, sejam imitadores desta relação, porque não tem a ver com essência, não tem a ver com um ser maior do que o outro. Veja, a gente confessa nos credos o tempo todo de que Jesus é Deus como o Pai, né? Então, Jesus não é inferior ao Pai. Ele está, sim, submisso numa relação, como é que a gente poderia dizer, econômica, né? Não no sentido financeiro, mas uma questão de ordem da casa, né? O filho está submisso ao pai, mas ele não é inferior ao pai. Essa submissão não tem nada a ver com tarefa do lar. Essa submissão não tem nada a ver com quem vai cozinhar, quem vai trabalhar fora, com quem vai lavar a louça, quem vai lavar a roupa. Não tem nada a ver com isso aí, né? Tem a ver, sim, com responsabilidade. Tem a ver com quem vai tomar a responsabilidade, ou mesmo quem vai ser maior cobrado dessa responsabilidade. E aqui eu trago uma lembrança da história da criação. O que acontece quando Deus cria Adão e Eva, né? Antes o pastor Lucas mencionou. Deus coloca Adão como o responsável, aquele que está em cargo de cuidar daquela relação. Muito bem. E quando o ser humano cai em pecado, quem é o primeiro a receber de Deus uma palavra de reprovação, ou pelo menos, deixa eu falar de novo isso, a quem Deus vai falar? Com quem Deus vai falar primeiro? Primeiro Deus chega para Adão, escuta, o que tu fez? Veja, Adão era aquele que estava responsável por aquilo. Deus tinha falado a Adão e Deus tinha colocado Adão como responsável para cuidar daquela questão de não transgredir a lei, não ir atrás daquele fruto proibido, né? Então, a Adão é dado, vamos dizer assim, um dos piores castigos, né? E aí talvez as mulheres agora vão dizer, poxa vida, mas tu não sabe como é que é uma dor do parto, né? A dor do parto vem no castigo, realmente. Não faço ideia de que dor seja essa. Mas para Adão, Deus fala, olha, por tua causa, a terra será maldita. Por tua causa, olha só essa culpa em Adão. Porque Adão estava sendo o responsável daquela situação. Então, assim, nesse sentido, a subordinação, ou melhor, a submissão tem a ver com responsabilidade. Quem vai ser mais cobrado de Deus. E numa relação familiar, conforme a ordem da criação, conforme Deus cria e coloca os seus personagens em cada posição, o homem, o marido, é aquele que mais vai ser cobrado. O chefe da família é o primeiro a ser cobrado do que aconteceu com sua família. Por isso que as palavras são maiores para os homens, né? Para que amem assim como Cristo amou a igreja, para que ame a sua esposa e, por extensão, também seus filhos, a sua família, que ame da forma que Cristo fez, a ponto de entregar a sua vida por eles. E literalmente entregar a vida, não só de palavras, né? Então, assim como o homem está na posição de maior responsabilidade na casa, é ele que vai ser maior cobrado, né? Ele é o responsável por ouvir as vozes da sua família, e ele é que vai ter que tomar a responsabilidade de tomar uma decisão. A decisão não pode ser simplesmente uma decisão do homem, claro que não.
Um homem que não ouve a sua família, ele é desculpem a palavra, um idiota, né? Mas ele deve sim tomar a responsabilidade, porque ele vai ser cobrado disso. Ele vai ser cobrado por Deus. Então ele é o chefe da família, mas isso não faz ele maior. Lembrem, se a gente disser que o homem é maior ou mais importante do que a mulher, simplesmente porque ele está naquela posição, então nós vamos ter que dizer que Deus Pai é maior do que Jesus, porque Jesus também se submeteu ao Pai. E aí, como é que a gente fica? Não, a gente tem que jogar daí os credos fora, né? Ou todo o Novo Testamento. Tem toda essa seção de Efésios que trata dessa... A palavra utilizada lá é sujeitar-se, né? Sujeitar-se. Começa no versículo 21 e começa a falar, né, sobre sujeitar-se ao senhorio de Cristo. Não há outro senhorio sobre o qual nós devemos nos sujeitar. Tampouco precisamos, né? O próprio Senhor Jesus disse que, olha, não pode o ser humano servir a dois senhores, só existe um senhorio de verdade. Os outros senhores vão sujeitar vocês com cargas e com obras e com rituais, com idolatrias, mas o senhorio de Cristo é aquele senhorio que se sujeita pelo outro, né? Então, ele se sujeitou à ira de Deus por nós. Então, aquela imagem que o pastor George assim trouxe para a gente, nos explicou isso, né? É muito didático, assim, muito pedagógico. Assim, vocês já comentaram muito e muito bem sobre isso, né? Sobre essa questão bem organizacional, digamos assim, da relação. Eu queria só destacar uma questão, talvez, que seja até um pouco mais técnica, mas mesmo assim ela é importante. Tipo assim, sujeitar-se, eu não posso ler esse texto que o apóstolo Paulo escreveu no início da década de 60, do primeiro século, e aí ver hoje, assim, que, de fato, muitas mulheres sofrem, por exemplo, com violência e debaixo, assim, de relacionamentos mais que abusivos, mas violentos mesmo, né, de verdade. E aí, aquela mulher vive desse jeito. E a Bíblia está falando ainda que as esposas devem se sujeitar ao seu próprio marido. Eu não posso pegar uma realidade do século XXI, de hoje, um termo que é utilizado hoje, 2000 anos depois que o apóstolo Paulo escreveu isso aqui, e aplicar para aquilo que o apóstolo Paulo escreveu, né? Então, se essa sujeição, essa submissão não for à luz daquilo que Cristo é e fez por nós, de fato, ela não deve existir, ela não deve acontecer. Então, hoje é muito assim, a pessoa nem leu a Bíblia, nem sabe onde isso está escrito, mas, né, porque o pastor Jorge antes comentou da rede social, não, tu não precisa estar na rede social. A gente, em alguma medida, a gente foi forçado a acreditar que eu preciso ter opinião para tudo o tempo todo. E não precisa, né? E aí a pessoa vai na onda, assim, dos discursos com palavras vazias, né? Com palavras, linguagem grosseira, como diz o apóstolo Paulo 2 vezes, né? Aqui no capítulo 5, e a gente não sabe o que está dizendo. A gente está vendo para algo, assim, que é de hoje, e aí aplica essa situação ao texto e diz que o texto é machista, ou que o texto é isso, ou que o texto é aquilo, né? Não é desse jeito que a gente lê a Bíblia. A gente lê a Bíblia à luz daquilo que ela mesma revela para nós, a respeito também da obra e do caráter de Jesus como aquele que se sujeitou por nós à ira e ao inferno a que nós estávamos sujeitos, né? Então, esse é o paradigma para a gente conversar sobre esse texto, né? Eu venho adiante no capítulo 6, e para introduzir o capítulo 6 eu vou só fazer um pequeno comentário, tá? E aí vai ter a ver com o capítulo 6, porque o capítulo 6 já começa também com essa questão do relacionamento, né? Veja, Lutero trouxe, acho que foi Lutero, trouxe essa questão das máscaras de Deus, né? Aqueles que Deus se utiliza no nosso dia a dia para transmitir bênçãos. Quer dizer, o relacionamento com o próximo, mais uma vez, né? Deus utiliza a sua máscara,
entre aspas, né? Deus utiliza a máscara da polícia para te dar segurança, né? Deus está por trás do governo para te dar, enfim, todo o suporte que você precisa. Obviamente, nós sabemos de todas as questões falhas de todas essas áreas, né? Deus se utiliza do pastor para poder falar contigo o evangelho, né? Então, Deus, a submissão, ela não é uma coisa humilhante. É questão de ordem. Da ordem de Deus, a ordem da transmissão das bênçãos de Deus. Não é questão de estar sendo humilhado. Veja só, Jesus em algum momento foi lavar o pé dos discípulos. E o apóstolo Pedro recusou. Ele fez uma objeção a Jesus. Diz, não, eu que tenho que lavar os seus pés. E Jesus não discutiu com ele. Porque João naquele Batista momento... também, né? João Batista também. Exatamente. Ah, mas Porque tu que tem que naquele me momento... batizar. Exatamente, porque naquele momento Jesus nem discute. Veja, Jesus não é menor que os discípulos. Jesus não se humilha diante dos discípulos. Muito pelo contrário, Jesus ele não está nem subordinado aos discípulos. Mas naquele momento ele exerce a sua função de ser um humilde salvador em servidão. Entendeu? Então é questão de transmissão de bênçãos, não é questão de agora a mulher é submissa, então ela precisa estar ajoelhada aos pés do marido e fazer o que ele quer. Não é isso, nunca foi isso. Nunca foi isso. Né? É questão de ordem de transmissão de bênçãos que Deus se utiliza e estabelece para transmitir. E aqui no capítulo 6 nós vamos continuar vendo isso. Né? Nós vamos ver dos filhos, nós vamos ver dos servos, nós vamos ver outras coisas. Vamos ler o capítulo 6. Veja o que está escrito. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Quanto a vocês, servos, obedeçam os seus senhores aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, seja servo, seja livre. E vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tendo tanto deles como de vocês, está nos céus, e que ele não trata as pessoas com parcialidade. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade, vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra para, com ousadia, tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. E para que saibam como eu estou e o que estou fazendo, Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, lhes dará todas as informações. Eu estou enviando a vocês com esta finalidade, para que conheçam a nossa situação e para que ele console o coração de vocês. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça esteja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Até aqui o capítulo 6. E ele inicia mais ou menos dessa forma, né? Mais ou menos trazendo esse relacionamento familiar, esse relacionamento no trabalho, né? Vejam,
E uma coisa que é interessante, que chama atenção, né? Olha, porque o mesmo Senhor deles é o Senhor de vocês. Isso aqui é uma coisa interessante. Esses relacionamentos de submissão, e aqui já vindo para o capítulo 6, de filhos para os pais, de servos para os empregados, dessa forma, ele só é possível dentro de um ambiente cristão. Quer dizer, não vai haver esse tipo de relacionamento aqui que o apóstolo Paulo prega no ambiente, em um contexto onde Cristo não está presente. Obviamente, mesmo onde Cristo está presente, haverá dificuldades e tudo mais, mas dessa forma como o apóstolo Paulo ensina, é onde Cristo está presente. E aí você fala assim, mas o meu patrão eu não sei, ou enfim, eu não sei onde de religião que ele é. Bom, você vai agir da maneira como você aprendeu, foi ensinado, e a partir daquilo a partir do Cristo que está com você, né? Testemunhando nos seus atos aquilo que você recebeu de Cristo. Né? Quer dizer, dentro da família, no lar, e aí vem aquilo que o pastor Nicolas colocou antes, né? Que o marido, por exemplo, ele não é cristão e a esposa ela é cristã. Eu conheço casos, por exemplo, onde o marido proibiu a esposa de ter um relacionamento na igreja, pediu inclusive para ela sair da igreja, né, e tudo mais. Como que age nesses casos? Bom, vai agir com submissão? Não, aí não. Quer dizer, até que ponto vai? Bom, até o ponto de que está desobedecendo a maneira como Cristo espera que os cristãos ajam, aproveitar as oportunidades para ouvir o evangelho. Se aquilo está ferindo a sua fé, bom, aí você vai colocar em primeiro lugar sempre o Cristo que deu a vida por você, né? O contexto lá de Pedro, né, em Atos é um pouco diferente, mas o princípio continua valendo. Importa antes, né, que obedeçamos a Deus do que aos homens, né? Mas o contexto é diferente, mas o princípio bíblico ele permanece valendo. O que eu gosto muito de notar, assim, nesse capítulo 6 de Efésios, é assim, são recomendações, exortações que estão valendo aí para a gente. Estão valendo, eles valem para a gente. Né, no espírito assim do Salmo 119, que exalta muito a lei de Deus, né? Eu e o pastor Jorge aí estamos pensando aí, arrumando um estudo, uma palestra para os jovens que tem como base assim, um versículo do Salmo lá, o Salmo 119, o verso 130, ele diz assim que a explicação da tua palavra traz luz ao entendimento. E os salmos como um todo, especialmente o Salmo 119, valoriza muito assim os preceitos, os juízos, os mandamentos, né? A vontade de Deus como algo assim que vale mais do que o ouro mais depurado, né? Mais do que o mais puro mel. São elogios à lei de Deus para mostrar para o ser humano como ela é boa, né? Como ela como é produtivo andar no seu caminho e assim por diante. E são recomendações do apóstolo Paulo na perspectiva do Salmo. Só que mesmo assim, assim como o Salmo lá 119, o apóstolo Paulo nunca esquece a realidade de pecado e os problemas nas relações. Ele fala positivamente, olha, positivamente mesmo, né? Filhos, obedeçam seus pais. Lembra lá que tem aquele mandamento? Esse mandamento tem uma promessa. Então, cuidem lá. Pais, não provoquem os filhos de vocês. Então, o apóstolo Paulo, parece que ele nunca esquece aquilo que ele escreveu para o Timóteo no primeiro capítulo, na primeira carta, no versículo 15. Olha, eu sou o principal dos pecadores e até mesmo por mim, o nosso Senhor Jesus se sujeitou à morte, né? Morreu por mim. Eu que sou o principal dos pecadores. Lá em 1 Coríntios, olha, não dei bola para cachorrinha aí. Lá em 1 Coríntios ele até disse assim, eu nem merecia ser chamado de apóstolo, né? Porque eu sou o menor dentre todos. Então, mesmo assim, falando positivamente da palavra de Deus na vida da gente, da lei de Deus com um valor inestimável, ele não esquece dos problemas que o pecado causa. Até na questão da relação do servo, do servo com o seu empregado e tal, né? Ele fala assim,
vocês, senhores, façam o mesmo, tá? Com os servos de vocês, deixando as ameaças. Olha o que ele talvez via lá no contexto dele, né? As ameaças. Olha, cara, se tu fizer isso, fizer aquilo, cobranças, o princípio da autoridade, tanto no serviço, quanto na igreja, quanto no governo, o princípio da autoridade toda autoridade foi estabelecida por Deus, pronto. A autoridade está valendo, toda procede de Deus. E Lutero, comentando sobre as autoridades, ele diz assim, né? Quando tem um tirano no trono, né? Ou quando tem uma tirania estabelecida, usurpando a autoridade que Deus concede para a organização desse mundo. Engraçado, Lutero comentou assim, Lutero era genial, né? Ele falou que Deus derruba os poderosos do seu trono, mas ele preserva o trono. Olha que legal isso, né? Ele derruba os poderosos, mas ele preserva o trono. Então, levantou um tirano lá. Em algum momento esse tirano vai sair, mas o trono vai permanecer, o princípio da autoridade vai permanecer. Então eu acho assim essa dinâmica do Paulo de louvar muito a palavra de Deus, a orientação da palavra de Deus, mas e se tiver pecado aqui, vocês são os pecadores, tá? Não, não é assim. Tem dificuldades aí no coração de vocês, tem esse pecado que luta contra a gente, mas lembremos, né, da palavra de Deus e da armadura, né? Não sei se um de vocês vai comentar sobre a armadura aqui, né? Mas por isso que ele fala, né, desses problemas e tal, porque tem a armadura da palavra de Deus, né? Esse é o grande lance aí. Uhum. Quero chamar atenção ainda para o versículo 11. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Olha, não foi uma, nem duas, nem três vezes, eu acho que a gente já falou sobre a posição do cristão nessa batalha, né? A posição, se é uma posição de ataque ou se é uma posição de defesa. É que parece bem claro, ficar firmes, ficar firmes, né? A posição do cristão não é do ataque ao diabo, mas sim da defesa. E a posição de ficar firme do lado de Deus, né? Deus é aquele que luta contra o diabo. E quando a gente sai dessa posição indo atrás do diabo, a gente pode ficar com a impressão falsa e orgulhosa de que é a gente que pode lutar contra ele. Eu trago aqui mais uma história. Eu, de novo, não sei se eu já contei essa história, eu peço perdão se eu já contei. A história atribuída ao Santo Antônio, não sei se vocês já viram, ou já ouviram a história do Santo Antônio. Santo Antônio era então um cidadão que ele se retirou da sociedade, morava dentro de uma caverna lá e orava e tal, né? E conta-se a história de que o diabo ia tentar ele todos os dias lá. Então, por exemplo, ele estava jejuando, o diabo fazia aparecer na frente dele um banquete. Ele estava orando frente ao crucifixo, o diabo transformava Jesus numa mulher nua para tentar ele, né? E durante, sei lá, anos e anos, 80 anos, o Santo Antônio foi tentado e resistiu firme. Não caiu nessas tentações do diabo. Até que o diabo chegou para ele e disse assim: olha só, Santo Antônio, acabou. Tu ganhou. Vamos embora. Levantou e saiu. E aí, hora que o diabo... Tu ganhou, é muito bom. Tu ganhou. A hora que ele estava saindo, Santo Antônio levanta e diz assim: finalmente eu venci. E nisso volta o diabo. Veja, o Santo Antônio foi capaz de resistir todas as tentações, menos a tentação do orgulho. Eu venci o diabo. Esse, para mim, é o grande ponto, né? A vaidade, o orgulho é muito difícil da gente combater. E se a gente toma uma posição de ataque, é assim, para a gente pensar que é a gente que tem esse poder. É a gente que é ungido. É a gente que vai ser a coisa mais importante na hora de um exorcismo, por exemplo. Na hora de uma oração contra uma tentação. E agora, por favor, não me entendam mal, isso não quer dizer que a gente vai ficar agora recolhido, a gente não vai falar, por exemplo,
do evangelho para as outras pessoas, pelo contrário, né? É um mandamento divino, é um mandamento de Cristo, que a gente prega, então, essa boa notícia para todas as nações. E nesse sentido, sim, o Espírito Santo vai usando esse evangelho para converter pessoas. E assim, luta-se contra, é Deus lutando através das pessoas contra o reino do diabo, ou se a gente quer usar esse termo, reino do diabo, né? Mas contra as forças do diabo, essas forças que é tão presente em Efésios, né? Essas potestades, principados, né? Que a gente luta contra, como diz ali no versículo 12. Mas a grande questão é não dar maior atenção para o diabo do que ele merece dar. Vejam, existem igrejas onde o demônio tem até um momento de depoimento. É quase como um quadro, a entrevista com o capeta. Isso é É um momento, inacreditável, né? isso, como diz um amigo meu, pastor, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Conheço Né? esse pastor. Não vou dizer nada, mas ele tá aqui, ó, do meu ladinho. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Tá louco, Né? cara. Deus é quem fala no culto. Se a gente começa a dar atenção para o que o diabo fala, só um pouquinho. As coisas estão erradas. O cristão deve ouvir apenas essa voz do seu pastor, da voz do Deus. E esse Deus é que vencerá o diabo. Na verdade, já venceu, quando ele disse está consumado. Né? E as armas que nós temos para ficar firmes aparecem aqui nesse capítulo, no versículo 14 a 17. Eu concluo. Fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a pregação, com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha que bonita essa imagem, né? Com essa eu concluo também a minha participação aqui hoje, da gente se firmar nesse Jesus e ficar ao lado dele firme com essa armadura. E a armadura, essas coisas todas, Deus nos dá. Isso é o maravilhoso, né? A gente não tem que correr atrás disso. Isso tudo nos é entregue a partir dos seus meios. Eu quero fazer um outro comentário rapidamente, aí eu já encerro também a minha participação. Veja, a armadura de Deus, né? Que texto rico. E vista a armadura de Deus, o que isso pode incentivar muitas pessoas, né? A entrar num combate, quer dizer, literalmente entrar num combate, literalmente pegar em espadas para defender a igreja. Isso já aconteceu em um momento da igreja. As cruzadas, quer dizer, as cruzadas foram onde as pessoas pegaram literalmente em armas para ir atrás e defender, sei lá o que, né? Aquela coisa toda da história. E veja, a Bíblia não diz isso. O apóstolo Paulo escreve ao Timóteo lá em 1 Timóteo 6, diz: lute o bom combate da fé. Agarre-se com firmeza à vida eterna que Deus lhe concedeu e que você reconheceu numa confissão tão notável diante de tantas testemunhas. Veja como é bonito isso aqui. Lute o bom combate da fé não significa que o Timóteo deveria pegar numa espada e lutar com as pessoas para defender aquilo que ele acreditava. Não. Lutar o bom combate da fé é ele permanecer naquilo que ele confessou e recebeu, né? Aquilo que ele recebeu do próprio Deus. E nós somos vestidos com essa armadura de Deus que ele próprio nos dá por meio do seu amor para nos proteger e sermos protegidos de tantas tentações que foram colocadas aqui e tantas coisas que tentam nos afastar do nosso, daquilo que é o grande objetivo do cristão, que é a vida eterna, né? Então, neste mundo, nós não vamos pegar em armas, nós não vamos partir para o confronto, seja contra o diabo, ou seja contra aquelas pessoas que são utilizadas até pelo próprio diabo para nos afastar ou afastar outros do evangelho. Nós não vamos confrontar, nós vamos lidar com essa situação a partir daquilo que o próprio Deus nos ensina. Combate o bom combate da fé, fique firme naquilo que você acredita, né? Vista-se da armadura de Deus na defesa daquilo que você recebeu, por presente dado por ele, né? Bom,
E assim nós encerramos essa nossa reflexão. Muitas coisas boas para se dizer. Tem uma pequena impressão que o pastor Jorge acho que caiu, né? Que bom que foi no final só. Mas ele já deve estar de volta, talvez. Gente, muito obrigado por terem assistido esse estudo bíblico, né? Assim nós encerramos o livro de Efésios. Acho que foi muito proveitoso. Pastor Jorge, pastor Nicolas, a gente conseguiu aprender muito também e compartilhar com vocês. Pastor Jorge talvez volte, Nicolas. Quer dar a sua saudação final? Assim, e aí, nós encerramos? Beleza, né? Deixo aí meu boa noite, né? Minha saudação final do nosso estudo aqui. Lembrando só, né? Aquilo que o finalzinho ali da carta, né? Ele diz assim, ele pede, né? Que o povo de Éfeso orasse por ele, para que no abrir da sua boca a palavra de Deus lhe fosse dada e para que ele pudesse continuar falando com ousadia, né? Com coragem e ousadia, né? Esse foi o pedido de Paulo aí após uma longa carta, até não é tão curta não, digamos assim, né? E uma grande assim, uma grande palavra de Deus através do Paulo para o povo de Éfeso, né? Então esse é o pedido assim que a gente sempre tem também para o povo de Deus, né? E que a gente também sempre ora em favor das pessoas a que possam e tenham condições de falar com coragem, com segurança, com a firmeza que Deus nos dá na sua palavra, para que a palavra dele chegue também às outras pessoas, né? Então, com isso aí eu deixo o meu boa noite e o desejo de que Deus os acompanhe neste dia, né, nesta semana que está por vir. Isso aí. Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem com Deus. Nas próximas semanas estaremos retornando aqui com mais estudos bíblicos. Desejamos então a todos as mais ricas bênçãos de Deus. O pastor Jorge mandou um recado aqui que realmente a internet caiu, mas mandou um abraço para todos vocês também. Ele disse até, foi bom enquanto durou, disse ele. Foi muito bom. Deus abençoe cada um de vocês. As mais ricas bênçãos de Deus e até a próxima. Tchau, tchau.